Tudo bom com vocês? Né? Pela graça de Deus, muito bem sucedido. Mas eu queria, já de antemão, dizer a vocês que a mensagem de hoje não é nada que seja somente meu. Na verdade, a mensagem de hoje eu pretendo construí-la com vocês. É uma mensagem que, tanto é que eu não trouxe nenhum papel para cá, para cima, somente a Bíblia. E eu de fato quero construir a mensagem com vocês, né? A gente vai estar falando sobre 3 diálogos que Jesus desenvolveu, diálogos evangelísticos de Jesus, e tentar identificar nesses diálogos quais são os métodos utilizados pelo mestre e qual o conteúdo do diálogo, né? Jesus, ele evangelizou, claro, né? Ele não apenas evangelizou, como ele nos deixa um padrão de evangelismo. Então nós precisamos olhar para Jesus, e nós precisamos, criançada aí atrás, Theo, se quiser já, né? E nós precisamos olhar para os diálogos de Jesus de maneira perscrutadora. A gente precisa olhar para os diálogos de Jesus de maneira mais ativa, menos passiva. A gente tem a tendência de olhar para os escritos bíblicos de maneira bem simplória, às vezes desarmada, às vezes sem nenhum tipo de interesse detalhado, né? de interesse... Sabe como é que é? Como Lucas fez quando escreveu o seu evangelho, né? Ele diz... Lucas escreve para Teófilo, né? Meu filho que está ali. Depois, e ele começa, eu não sei se é exatamente em Lucas, deixa me ver aqui, ou se é em Atos, que também é escrito por Lucas. Vocês sabiam disso, né? Lucas escreveu Lucas e Atos. Acredito que é em Atos que ele vai falar um pouco mais. Deixa eu ver. Visto que muitos têm empreendido uma narração coordenada dos fatos que se realizaram entre nós, transmitidos pelos que desde o princípio foram suas testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu adequado também a mim, excelentíssimo Teófilo, silêncio Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente desde o começo, escrever-te uma narrativa em ordem, para que tenhas certeza da verdade das coisas em que foste instruído. Veja como Lucas tem esse desejo de uma narrativa fruto de uma investigação cuidadosa. E ele tem esse desejo de elaborar uma narrativa fruto de uma investigação cuidadosa. Para quê? Para que as pessoas que fossem ler o seu evangelho tenham certeza da verdade. Tenham certeza da verdade das coisas que estão sendo ditas aqui. O mesmo agora eu vou dizer a vocês. A necessidade de olharmos para o texto de maneira agora mais perscrutadora, né? Mais assim, investigativa, é para que a gente tenha certeza de como a gente vai dialogar também, né? Portanto, aqui vocês vão encontrar, pode passar o próximo slide, Manu. Vocês vão encontrar, já pode passar, Manu. Manda um bom dia, Manuela. Manuela se jogou no chão e fingiu uma epilepsia. Pode levantar que eu sei que você não tem epilepsia, Manuela. Então, aqui nós vamos encontrar esses 3 diálogos, dos quais a gente vai tentar extrair qual é o argumento de Jesus diante do jovem rico, né? Em Marcos 10, qual o argumento de Jesus diante de Nicodemos, que foi visitá-lo no meio da noite, e qual o argumento de Jesus diante da mulher samaritana no poço. Quero que a gente analise o texto e tente encontrar ali quais são as razões do diálogo, quais são as questões do diálogo, o que está girando em torno daquilo ali, e a partir dessa nossa investigação cuidadosa do texto, nós vamos concluir algumas coisas sobre os nossos próprios diálogos. Tá bom? Portanto, é isso. Nós vamos voltar já. Primeiro vocês vão sair em grupos, tá bom? Um grupo vai estar junto com o Ramon, analisando ali o jovem rico, que eu achei muito pertinente colocar Ramon com o jovem rico, uma vez que não preciso falar muita coisa, né? Uma vez que Ramon é o nosso jovem rico, nosso jovem viajante. Quando não está no Chile, está em Portugal. Quando não está em Portugal, está na África do Sul ali. Então, Ramon, agora eu quero ver você dentro de Jesus. É isso que eu quero ver.
E aqui em João 3, vocês vão poder, junto com a Juju, pode ser tu, Juju? Então Juju vai ficar ali junto com vocês e vão juntos olhar para o diálogo de Jesus com Nicodemos. Existe uma folhinha que o Garnier já passou, né? Com algumas perguntas básicas. Agora, fora as perguntas básicas que eu coloquei aí, vocês podem de repente encontrar outras questões, se for o caso, tá bom? E nós temos também, para ficar com João capítulo 4, o diálogo da mulher do poço, a mulher samaritana. Quem é mesmo? A Gabi. Pronto, então vocês podem, junto com Gabi, analisar o diálogo da mulher samaritana, tá bom? O máximo de detalhes que vocês puderem colher desse diálogo e o máximo de observações que vocês puderem fazer juntos será interessante para que a gente construa depois um argumento para o nosso próprio diálogo com o mundo, tá certo? É isso aí. Pausa agora, né? No caso da gravação vai dar aquela pausa e depois vai continuar, para quem estiver assistindo aí em casa no YouTube. Pronto, gente, fiquem à vontade, tá bom? Já pode já. Não teve tempo para conversar? Vocês querem que eu detalhe melhor? Bom, vocês vão moderar esse momento, tá bom? Vocês vão instigar as perguntas, vocês vão... É uma questão que todos vão ajudar todos, tá bom? Vai lá então, pessoal, podem se dividir, vocês fiquem à vontade, escolha o grupo que quiser, tá bom? A gente vai dar um tempinho para vocês olharem para o texto, tá bom? Agora, uma vez que... Vamos tentar deixar os grupos de maneira assim bem... simétricos em quantidade de pessoa, né? Deixa o pessoal se ajeitar aqui, né? Sentar. Quem estiver aí fora, vamos entrando. Eu achava melhor que a gente estivesse tudo em círculo, né? Um olhando para o outro para dialogar agora, mas vai funcionar mesmo assim, vocês olhando para as nucas uns dos outros. Vamos falar um pouco sobre o jovem rico? Quem de vocês quer começar a fazer um releasezinho aí do jovem rico? O que vocês acharam? E aí, moças? Vocês 4 aqui, tudo bem com vocês? Tudo bem? Foi legal pensar no texto? Foi jóia? O que vocês podem me dizer sobre o jovem rico? Essa aqui eu estou cansado de conversar com ela. Todos os dias na minha cabeça. E aí, o que vocês podem dizer? Alguém pode aí? Pedrão, e o jovem rico? Aham. Eu achei legal também, porque deu para perceber que Marcos 10 não fala apenas em pessoas que são ricas e têm posses financeiras, mas como foi cada um de nós temos uma grande riqueza. Todos nós precisamos abandoná-la por amor de Cristo. Nós percebemos que não, de certa forma todos nós conseguimos. Todo mundo tem uma riqueza, né? Da qual se valer. E aí, gente, vamos olhar aqui então o texto. Vamos olhar o texto e aí vocês vão me ajudando, tá bom? Eu vou fazendo perguntas para vocês. Jovem rico, a gente pegou o texto de Marcos, né? Quando Jesus saiu, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: Por que me chamas bom? Por que Jesus se enfesou com a pergunta dele, por ter sido chamado de bom? Por que Jesus se enfesou? E aí, quem de vocês quer responder? Diga. Você chama de bom, você sabe que bom é Deus, você sabe que eu sou Deus. Acho que talvez você devesse investigar o braço daquele homem, saber se ele Quem pode ajudar ele a colocar isso em outros termos, talvez? Ajudá-lo aí nessa compreensão. O jovem rico chega e fala: Jesus, quer dizer, chega e fala: Bom mestre,
Que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus, ao invés de se concentrar na pergunta, que parece ser a pergunta-chave, né? Que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus se concentra naquilo que a gente descartaria, que é só a questão da introdução. Bom mestre. É só uma questão de... É mera formalidade. É questão de formalidade. Bom mestre. Jesus não é tapeado pela urgência da pergunta, porque a pergunta não parece urgente. O que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus fala assim, peraí, calma. Isso não é tão urgente quanto focar na mera formalidade do bom. Porque Jesus considerou discutir sobre o fato de ter sido chamado de bom algo mais importante do que dar a resposta mais vital do homem. E aí, gente? Vamos lá, pessoal aqui do Jovem Rico. Ramon, tudo bem, Ramon? Como é que você tá, cara? O braço tá legal? Pode vir pra cá, não vai ter mais slide pra passar. Se tu tiver aí por causa desse caso, no caso. Mas se não, se quiser ficar aí também, pode ficar. Mas o que você pode ajudar aí? Um cínico. Ele era um cínico. Uhum. Uhum. Ele é o bom, é o bom, é o bom, é o bom. Meu carro é vermelho. Bom, então é isso, né? Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus vai e se enfesa. Por que me chamaste de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Conheces os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra teu pai e tua mãe. Por que Jesus responde a ele a partir dos mandamentos? Tempo, valendo R$1 milhão. O que vocês chegaram à conclusão aí? A resposta de Jesus foi por meio dos mandamentos, né? Quando ele fala bom, a impressão que dá é que ele conhece. Uhum. Então, Jesus responde, baseando assim, nos mandamentos, para mostrar para ele que ele estava confiando nas obras dele, por ele ser rico, por ele ter condições, e aí ele... Isso é uma percepção assim, bem leve. Alguém quer ajudar? Mas a ideia parece assim, que ele tem um tipo de intimidade com Jesus, entendeu? Bom mestre, a gente aqui no mesmo nível. E não tinha. Eu acho que não. Fala. Eu vejo Paulo em Romanos. Certo. Representa o Senhor, representa o pecado do homem, a lei, apresenta a responsabilidade do homem de cumprir a lei e traz a cruz. Talvez seja Essa sistematização que você falou, tu vê essa sistematização no diálogo de Jesus com o jovem rico? Um pouco. Fala, Antônio. A gente tem que pegar a passagem que nós vamos ver se vai ser repete. Em outro texto lá, que é falado do Evangelho, é citada a ideia do príncipe, não só rico em condições financeiras, mas alguém que tinha certo poder. Era um aristocrata, né? Não, poder também da religião. Entendeu? Então, quando Jesus questiona os mandamentos, joga os mandamentos para ele, lógico, Jesus é onisciente, esse conhecia, entre outras coisas, a verdadeira idolatria do coração do jovem. Se você observar, ele não se primeiro. Verdade. Diz. Sei. É uma formalidade genérica, né? Certo. Beleza. Alguém pode me ajudar na pergunta? Qual o problema da pergunta do jovem rico? Quem sabe responder isso?
qual o problema da pergunta do jovem rico? Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Qual o problema dessa primeira pergunta? Isso. Deixa o rapaz que levantou a primeira mão. Ele pressupõe que ele pode fazer algo. Então, o problema do jovem rico é esse. Ele pressupõe que pode fazer algo. As conjecturas de vocês estão ótimas. De fato, esse bom mestre sugere que ele fazia parte, na verdade, o jovem rico fazia parte de uma aristocracia do local, né? Ele era um príncipe, uma espécie de príncipe. Eu, honestamente, não sei se necessariamente alguém envolvido na religião, mas pela sua resposta de estar sempre, né, com os mandamentos ali, ele estava envolvido. Embora talvez não fosse da tribo de Levi, né? Necessariamente. Mas um religioso, bem religioso. Ah, beleza. Então nesse aspecto, com certeza, de fato, ele era bem religioso. E aí esse terminho bom mestre era um termo genérico mesmo, tá? E era uma bajulação genérica, como quando você era como chegar hoje e falar assim. Excelentíssimo. Entre a aristocracia, eles se chamavam assim, uma maneira de dizer o tanto que eles... tinha retorno, tu tá entendendo? Quando alguém falava assim, excelentíssimo fulano de tal, aí o outro já respondia, excelentíssimo cicrano. Eles ficavam se bajulando publicamente para dizer que faziam parte de um nível diferenciado, né? E aí quando esse jovem usa esses termos com Jesus, ele também espera um retorno, um feedback, né? Bom mestre, que faria eu para herdar a vida eterna? Ele pensou que a resposta ia vir assim, bom jovem, né? Excelentíssimo jovem, é só você fazer isso, aquilo outro. Ou, na verdade, você não precisa fazer nada, você é excelentíssimo, você é bom demais, né? Já está tudo ok. Fala, Antônio. Tem que se compreender também a ideia de salvação naquela época. Para a salvação, era dado como certo que os ricos seriam salvos. Isso é verdade, é verdade. Não está questionando uma dúvida. Não tem dúvida. Exatamente. Ele quer uma publicação da sua segurança eterna, né? Uma publicação da sua segurança eterna. Bom, mas que faria para herdar? Porque a riqueza era sinônimo de aprovação divina. Um jovem tão rico como ele, tão bem sucedido, tão excelentíssimo, não tinha errada não. E alguém que teoricamente cumpria os mandamentos, como ele diz de si mesmo, cumprir, não tinha como dar errado. Ele não estava inseguro de nada. Não era uma pessoa insegura. Ele era bastante seguro, bastante seguro. Então, a resposta de Jesus, vocês já discutiram aí, né? Jesus então responde ele com os mandamentos aí. Por que os mandamentos, né? Porque se você pode fazer alguma coisa para herdar a vida eterna, você quer herdar a vida eterna pelos seus esforços, o problema isso é um problema. O problema da pergunta é você buscar o que eu tenho que fazer. E a resposta fala, não, você quer por meios de fazer? Então vai lá, a lei está aí para isso, né? A lei está aí para isso. E o jovem rico, ele fala, não, eu observo a lei desde o meu nascimento. Eu sempre... Quem é que consegue, gente, observar a lei desde o nascimento, né? E aí Jesus vem com a contraproposta, então faz o seguinte, falta uma coisa. Vende tudo que tem e dá aos pobres. Por quê? Porque sabia que isso era um ídolo dele. Alguém mais? Foi a conclusão geral de vocês. Eu acho que se riqueza era um conceito de salvação, acho que ele estava querendo dizer algumas palavras assim, o que você entende por salvação, na verdade não é. Você precisa perder essa sua salvação para você entender a minha salvação, já que você tem todos os mandamentos, está faltando isso aqui. Muito bem, é uma resposta até bastante... eu fiquei até... Levantou 3 pelos do meu braço esquerdo, levantaram. Muito bonito. Você precisa perder o seu conceito do que é estar salvo. Parece muito com aquele que perder a sua vida, né? Axalá. Parece bastante. Tá dito. É quando Jesus fala isso, de fato ele está querendo virar a mesa para o jovem rico. Virar a mesa, né? Eu até anotei aqui o seguinte. Vende tudo que tem. Jesus lhe obriga a compreender que o reino dos céus custa mais do que qualquer um esteja disposto a pagar. Porque ele sai triste. E ele sai triste, ele sai com uma compreensão que ele nunca tinha pensado. O reino dos céus custa mais do que qualquer um de nós está disposto a pagar. E do que qualquer um de nós pode pagar. Ele era rico, mas ele não era o bastante. Ele era bastante rico, mas não o suficiente para comprar o reino dos céus. Ninguém, por mais rico que seja, pode comprar o reino dos céus. Se vender tudo que tem, ainda não compra o reino dos céus. Porque primeiro, não tem condições de você abrir mão por si só, autonomamente,
das paixões e das riquezas. É muito difícil. É mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha, Jesus vai dizer depois disso, do que um rico, alguém cheio de riquezas, abrir mão de tudo e ir para o reino dos céus, por via do mérito nenhum, sem moeda de troca. Então, interessante. Vamos para a mulher samaritana? Depois a gente vai fazer uma harmonia. A mulher samaritana. Não, vamos para o Nicodemos, o capítulo 3 primeiro, né? Mulher samaritana, capítulo 4. Vamos lá para o Nicodemos. Nicodemos nós podemos... E aí, gente? O que vocês encontraram do Nicodemos que pode nos direcionar aqui numa conversa? Manuela, você não tem epilepsia, tá? Todo mundo sabe disso. Não adianta segurar a língua dela e botar sal, ela nem tá de verdade. O menino do lado de Manuela, como é teu nome mesmo, meu brother? Como? Henrique, né? E aí, Henrique, tudo bem? Como é que foi a conversa com o pessoal aí? O que vocês entenderam? O que vocês entenderam aí, Henrique, quanto ao Nicodemos? Uhum. Sei, entendi. Olha só, havia entre eles um fariseu, né? Um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Gente, existem dois títulos aqui para Nicodemos, fariseu e autoridade. Nossa, cara, isso deixa ele assim de maneira bem elevada mesmo. Esse sim é um excelentíssimo. E ele de fato era um religioso de obra religiosa, né? De trabalho religioso, não apenas de consumo religioso, como o jovem rico que era consumidor da religião. Ele era produtor da religião, esse camarada. E aí ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Qual é o problema da pergunta? Que não é nenhuma pergunta, mas qual é o problema dessa primeira afirmação de Nicodemos? Esse abre-alas de Nicodemos aí é problemático. Por que é problemático esse abre-alas? Alguém pode sugerir alguma coisa? Isso não estava na pergunta do roteirinho, né? Então, portanto, de repente vocês não tenham nem tido a sensibilidade de notar. É uma coisa até que precisa de um tipo de conhecimento prévio para perceber. Mas eu vou ler de novo, vocês prestem atenção, vejam se vocês encontram algum tipo de problema. Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Não, não é esse o problema. Alguém mais? Também não é esse o problema. Obras, deixa eu ver. Pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não estiver com ele. É porque não tem obras na minha versão. O que tu chama de obras é sinais. Pronto, o problema é esse. O problema é esse. Tá? Ponto para você, pode passar na secretaria, ganhar o seu kit IPBE, vem com 3 livros de Renan Dias, 2 CDs de Marco Teles, né? E uma pulseirinha de Edilson. A bolsa do perigo. Então, a bolsa, tá aqui o kit IPBE. Kit PBE para casa. Não, gente, então vamos lá no problema dele, né? Rabi, ele começa bem. Na verdade, Rabi, Jesus era de fato mestre, embora os fariseus não gostassem de assumir isso. Este veio assumir no meio da noite. No meio da noite. Guarda isso na sua cabeça. No meio da noite ele chegou lá para bater na porta. No meio da noite. Isso é muito importante. Ele veio assumir isso. E aí ele fala: Rabi, mestre, sabemos. Gente, é um reconhecimento por parte dos fariseus. Esse reconhecimento está muito esquisito. No meio da noite, fariseu nenhum reconheceu que Jesus era filho de Deus. Era enviado de Deus, né? Enviado, não filho, enviado. Sabemos que você é mestre vindo de Deus. Por que vindo de Deus? Porque vindo deles que não foi. Ele não era um mestre que se formou na academia de rabis. Havia uma academia de rabis que formava rabis. Jesus não veio de lá. E eles estavam dispostos a reconhecer Jesus como um rabi enviado de Deus. Haviam rabis que não vinham pelo método academia. Haviam rabis que surgiam e despontavam do povo por sua genialidade, por seu conhecimento. Haviam.
E eles estavam dispostos a aceitar Jesus entre eles como um rabi desse. Tá? Sabemos que és mestre vindo de Deus. Pois, por quê que a gente sabe que você é mestre vindo de Deus? Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Para os judeus, o que comprovava que uma pessoa vinha de Deus era sinal. Os judeus queriam sinais. Judeu queria ver. Eu quero ver, eu estou vendo aí, é cego vendo, é coxo andando, é morto ressuscitando. São muitos sinais, são coisas estéticas, são coisas fora, né? São coisas estéticas mesmo, né? Que a gente pode observar a olho nu. Então não é possível, a gente precisa, é incontestável, você é um mestre por causa dos sinais. E aí vamos lá. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Esse negócio de nascer de novo, gente, o que vocês me falam aí, vocês que discutiram? Então Nicodemos vai e pergunta, né? Como é que é possível um homem velho que nem eu nascer de novo? Será que vai voltar para o ventre de sua mãe? Minimizando a questão, ridicularizando na verdade a questão de Jesus, né? A afirmativa de Jesus, ridicularizando, quer dizer, um homem velho vai voltar para o ventre da mãe? Você está ficando doido, né? E aí, gente, o que vocês podem me dizer sobre isso? E aí Jesus responde para ele: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, já para adiantar assunto, a água aqui não é o batismo nas águas, é o batismo da madre, da mãe, a água, e o Espírito é o segundo nascimento, que Jesus está propondo aqui. O que vocês chegaram aí, na discussão de vocês? Esse diálogo de Jesus sobre o novo nascimento com Nicodemos, o que vocês me dizem? Lelinha, manda ver. Juju, manda ver, Juju. Gabriel, fala, Gabriel. Refazer a pergunta? Tá. Não, a pergunta é só o que vocês discutiram em torno da ideia do novo nascimento, a proposta de Jesus de nascer de novo. O que vocês discutiram sobre isso? Sobre essa resposta de Jesus para Nicodemos, sobre a indignação de Nicodemos diante dessa proposta. O que vocês discutiram sobre isso? Uhum. Sinais. Aí quando Jesus fala que nascer de novo, aí pode nascer de novo, ele está pensando no sentido de carne, fisicamente. Mas aí Jesus vai e responde: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exato. Uma coisa é carne, outra coisa é espírito. Isso é uma coisa Bem unânime. Legal, muito bom. Tá ótimo. Exato, a questão gira em torno disso. Nicodemos está buscando o reino de Deus por meio de sinais visíveis. E Jesus está falando: o reino de Deus não se vê aqui, ó. Só se vê o reino de Deus se nascer de novo. Você está buscando pelo que vê. Eu estou dizendo, o reino de Deus tem a ver com o que não se vê. O reino de Deus tem a ver com o que não se vê e não com o que se vê. Nossa, esse debate é tão teológico, gente. Jesus com Nicodemos, a coisa está em alto nível teológico aqui, né? Mas vamos seguindo. Não te admires, necessário você nascer de novo, porque tem que nascer de novo. Ou seja, você tem que entender que a realidade do reino de Deus não é. Não fica, você quer falar isso? Ah, tá. Exato. Desde o começo, quando ele fala dos sinais. Pode continuar. Exato. O reino de Deus não é percebido, Nicodemos, por sinais de ser. Porque, gente, imagine você, quantos Nicodemos nós temos entre nós? Não, aquela igreja é de Deus. Porque é cego vendo, é coxo andando, é morto ressuscitando, é isso, aquilo outro. E Jesus está falando assim: Nicodemos, não seja ingênuo, Nicodemos. Não seja ingênuo. A coisa é mais sensível, a coisa é mais sutil, é como o vento. Nicodemos, o reino de Deus está como o vento. Ninguém vê não. Tá assim, você até sente. Poxa, eu sinto, ele está aqui, ele está me tocando. Mas você não consegue dizer, está ali, está acolá. Não é pelo que os olhos veem, Nicodemos. E aí vai, né? Bom, gente, só um silênciozinho aqui para a gente encerrar Nicodemos. Então, aí Jesus vai pregar o evangelho a Nicodemos, né?
Aquele evangelho que a gente está acostumado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, Nicodemos. Você não está entendendo? Eu vim de lá sim, mas eu não vim de lá. Mas a comprovação de que eu vim de lá não está nos atos que eu faço. A comprovação é por quem eu sou. Eu nasci de Deus. Eu vim do que não existe, ou do que não se vê. E estou aqui. Então essa é a comprovação do meu ministério. Não é os meus sinais, mas a comprovação do meu ministério, Nicodemos, é porque eu sou filho de Deus. É porque eu vim de lá. E ninguém pode falar de lá se não veio de lá. E eu só vim de lá porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Agora aqui o trem ficou esquisito. Nicodemos, não é uma questão de você me aceitar ou não. É uma questão de você crer em mim ou não. Não é uma questão de você me... Gente, provavelmente, deixa eu dizer aqui, teoria da conspiração. Provavelmente Nicodemos foi enviado no meio da noite, no secreto, pelos próprios fariseus. Como que diz assim, vamos dar uma chance para aquele doido? Vamos dar uma chance para aquele doido? Vamos receber ele entre nós? É melhor receber ele no nosso meio e trazer aquela multidão toda para nós e dizer assim, é o nosso movimento, do que ter um movimento à parte. O negócio está crescendo. Vai lá sondar, vai trazer esse Nicodemos para perto. E Jesus está aqui agora dizendo assim, eu não estou nem aí para ser aceito por vocês. Quem crê vai ser salvo. Eu não preciso ser aceito, eu preciso ser crido. Todo aquele que nele crê vai ter vida eterna. Acabou. E aí, olha o final é interessante. O julgamento é esse aqui, ó. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Nicodemos foi para lá que hora, gente? De noite, em trevas. Jesus está olhando nos olhos de Nicodemos e está dizendo assim, a luz está aqui e vocês preferem trevas. Vocês veem tudo aqui no meio da noite, atrás de mim. Porque os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz. Por isso que você não vem durante o dia, Nicodemos. Você é covarde. Você odeia, você tem medo, você é covarde. Você tem medo de chegar e fazer essa pergunta na frente da multidão, quando é dia, quando o sol está iluminando, quando as pessoas estão aqui para ouvir minha resposta. Você veio aqui planejar comigo. Você veio aqui conspirar comigo. Mas não tem conspiração não, porque eu sou da luz e você é das trevas. Tá, caramba. Quem pratica a verdade vem para a luz. Meio-dia eu estou aqui, se quiser pode chegar. Estou pregando aqui de meio-dia. Quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste as suas obras são feitas por Deus. Loucura, né, gente? O diálogo de Jesus com Nicodemos é loucura. A gente não está acostumado a ver Jesus com esse tom tão incisivo com Nicodemos, não. Parece que é um diálogo bastante amistoso, mas é menos amistoso do que o jovem rico que diz que ele amou. Nicodemos não diz. Vamos para frente. E com relação à mulher samaritana, o que vocês têm para dizer para a gente aí, Gabi? O que vocês discutiram lá, a mulher samaritana? É um diálogo bem mais comprido do que os outros dois, né? Ele é muito exaustivo. Então, vocês podem somente pegar questões que foram mais... Fala, querido. Deixa eu ver o verso 3. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Ele usou essa profecia aqui para testificar a sua vinda, para testificar que ele era o próprio cumprimento da profecia de Isaías, para credibilizar a si mesmo diante de Nicodemos. Sim, com certeza, com certeza. Bom, vamos para a mulher samaritana então? À vontade. Sim. Estava conspirando provavelmente. Ao diálogo, claro. A gente percebe sim, percebe. Vocês perceberam isso também? Então manda pra gente aí. Você consegue falar mais alto ou você quer vir pro microfone? Então tenta falar mais alto.
Uhum. E Jesus, ele se aproxima daquele poço com sede, enquanto aquela mulher, ao meio-dia, deixou uma situação diferenciada. Uhum. E se aproximando daquele poço para tirar água. E aí Jesus inicia um diálogo com ela. Por que ela foi tão arredia com Jesus no diálogo? Porque Jesus era judeu e ela samaritana. Aham. Existia uma rivalidade. Uhum. É. Existia uma rivalidade entre os dois povos. Por que ela não... Qual é o tom dela na conversa para vocês, assim? Na percepção de vocês? Deixa eu tentar fazer. Opção A. Jesus. Mulher, estou com sede. Dá-me de beber. Opção A. Por que, sendo tu judeu, vens pedir água a mim, que sou mulher samaritana? Né? Ou opção B. Né? Mulher, me dá água de beber. Mas agora pronto mesmo, foi que deu. Por que você, judeu, eu mulher aqui, samaritana, vem me pedir água? Vocês percebem esse tom nela? Ou não foi por aí que vocês olharam? Percebe? Vocês acham que a mulher é atrevida? O que vocês acharam? E aí, Carlinha, atrevida? A mulher? O que você achou, Lucas? Ou seria demais? A noção que a gente teve é que ela ficou espantada. Isso é só um espanto. Um espanto, mas não é espanto qualquer. Ela também foi um susto. Tipo, quando Jesus falou assim, se tu soubesse quem sou eu, e era tu que pediria. E quando ela responde, não tens balde, como é que pode tirar essa água, né? O poço é fundo. Essa resposta é só um espanto ou é um atrevimento? Pelo que a gente entendeu, o que pareceu nesse momento é que ela não estava entendendo o que Jesus queria falar para ela. Uhum. Talvez pela minha interpretação, eu não consegui perceber essa Agressão. a agressão. Quando ele diz rapidamente, talvez a fundo seja realmente isso. Mas o que assim, saltou mais alto aos olhos Tá. é que ela não entendia. Não entendia. Estava querendo de fato apontar. E o que Jesus estava querendo de fato apontar para ela? Uhum. Qual era o problema dela? Ele falou que teológico. Era corporal. Melhorou, gente? Falar que é corporal melhorou? Ele falou que era fisiológico. Depois ele quis melhorar, falou que era corporal. Peraí só um minuto. O que, pessoal? Fala. Eu já ouvi. Vamos. Que Vitz não tô com ele. Tá? Beleza. A gente pode dialogar junto sobre a ideia de Kivitz. A gente pode dialogar. Mas só para não trazer uma polêmica. Beleza? Gente, vamos para aqui, ó. Vamos aqui. O problema de vocês é corporal aqui, ó. Presta atenção nesse corpinho aqui, ó. Fala. Moral. Moral é a melhor maneira de dizer corporal e fisiológica, né? A gente pode chamar de moral. O problema dela era moral, certo? E aí, gente, quando foi que ela entendeu? Quando ela entendeu ali... Bom, me deem mais acréscimos da discussão de vocês. O que mais vocês podem me dizer de informações? Que vocês mesmos tenham discutido. Qualquer um, diga. Uhum. Sim, ele mostrou a onisciência dele. Uhum. Legal. Uhum. Não mais considerou a situação dela, Uhum. voltou já. Uhum. Uhum.
Certo. Quando Jesus fala assim, isto disseste com verdade, na hora que ela cai em si, que ela diz assim, não tenho marido. E Jesus fala, isto disseste com verdade. O que isso significa? Significa que todo o resto que ela falou foi pura ironia e deboche? A resposta é sim. Só para a gente adiantar o assunto, né, por causa da hora, a gente não tem como pregar no texto. Mas a resposta é sim. Quando Jesus fala assim, e está aí, agora achei a mulher samaritana, que estava se escondendo atrás das suas autodefesas, que estava se escondendo atrás da sua... Me ajuda aí, psicólogo. Mecanismos de defesa, né? Os seus mecanismos de defesa ali, ó. Jesus chegava e falava assim, peraí, sai pra lá que eu sou mulher, samaritana. Jesus, olha, se você soubesse quem eu sou, era você que pedia água. Aí fala, mas eu tô contando, vou falar um negócio pra vocês. O cara não tem balde. Olha aqui a profundidade desse poço. O camarada tá tirando com a minha cara. E aí Jesus fala assim, eu não estou falando desse poço, quem bebe desse poço volta a ter sede. Eu estou falando de uma água que a pessoa não volta a ter sede. Então você me dá essa água, por favor, que aí seria maravilhoso para mim, que eu não preciso nem voltar mais aqui beber água. Esse é o tom, gente, esse é o tom. Daí eu não preciso nem voltar aqui mais para beber água. Aí Jesus fala assim, vou puxar o tapete agora. Tá bom, entrou. Chama teu marido. Ela falou assim, não tem marido não. Aí ele falou assim, achei você. Essa é você. Tem marido não. Aí ele falou assim, tem mesmo não. Inclusive, deixa eu te falar mais, você está com um homem, só que ele não é seu. Você já teve mais 5 outros. Mas você nunca teve ninguém. Você está com um homem, mas você nunca teve ninguém. Uma coisa que você falou com verdade, não tem marido, você não tem ninguém. Gente, olha o diálogo com a mulher samaritana, é maravilhoso, gente. Depois a gente pode meditar mais, né, sobre isso. Mas agora as perguntas gerais. Eu já fui muito abençoado pelo diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Foi muito abençoado mesmo. Mas considerações gerais sobre os diálogos de Jesus com os 3. Primeira consideração que eu queria dizer a vocês, meus queridos. Presta atenção aqui, ó. Jesus dialoga com um jovem rico da aristocracia, com um fariseu da religiosidade, dos religiosos, e com uma pobre, rejeitada, gentílica, mulher desprezada. A primeira consideração que eu tenho para fazer, que pode nos trazer algum tipo de luz sobre nossos diálogos intencionalmente evangelísticos, né? Nossos diálogos em faculdade, nossos diálogos nos lugares que a gente vai, é que como Jesus, nós devemos estar dispostos, abertos ao diálogo com todas as classes de pessoas. Com ricos, com pobres, com gente de moral ilibada, com gente de moral questionável, com gente de comportamento aristocrático, de gente playboyzinho e com gente desprezada, que a gente não quer conversar. Jesus estava disposto a conversar com os 3 ali. Ele foi paciente com os 3. E é incrível perceber a sua paciência com a mulher samaritana. Porque os outros dois falsos, cheio de boas palavras e cheio de elogios genéricos, Jesus foi cortando eles. E essa mulher aqui, que era atrevida, Jesus teve paciência com ela. Eu tenho muito problema com a nossa igreja hoje, não estou falando da IPBE, mas com o tipo de igreja hoje que é uma igreja gueto. Por exemplo, para citar assim, a igreja dos surfistas. Tu está entendendo? A igreja dos riquinhos, né? Eu participei de uma igreja que um pastor veio falar comigo o seguinte. Eu fui de uma igreja que o pastor veio falar comigo, olha, Marco, eu estou muito preocupado com a nossa igreja, porque os irmãos resolveram fazer um sopão na quarta-feira e encheu de pobre aqui para alimentar o sopão, e eu achei isso maravilhoso. E então toda quarta-feira tinha sopão, tinha pobre vindo, tinha sopão, tinha pobre vindo. Mas o que acontece, Marco, é que esses pobres começaram a se converter e começaram a vir para os cultos de domingo à noite. Nossa, eu não sei o que eu vou fazer mais da vida, porque a igreja, as mães não querem mais deixar os filhos na salinha, porque tem medo dos filhos ficar com piolho, não querem mais deixar a bolsa na cadeira quando está na hora do louvor, fica no louvor segurando a bolsa. Então, aí eu tentei resolver o problema, fiz um culto na quarta. Pronto, na quarta, além de sopão, vai ser culto. E aí falei para todos eles, falei, gente, esse é o culto de vocês. Quando vocês vierem, aqui está o culto de vocês. Mas não funcionou. Eles continuam insistindo em ter que vir para cá no domingo também. Eu vou ter que, infelizmente, acabar com esse sopão. É o jeito. É a única maneira que eu tenho para resolver esse problema. Porque Deus chamou a nossa igreja para evangelizar os ricos da cidade.
Já pensou, gente? Então, a gente tem que entender. Agora, parando de pensar no caso mais extremado, que é desse pastor que tomou uma atitude como essa, ou da igreja, que é a igreja do surfista, e que se você não tiver o cabelo meio loiro, meio surfista, se você não dá de bermuda e de chinelo, e não falar qual é, não sei o que eu não sei nem como é que o surfista fala, você não se sente aceito, você não se sente bem. Então, saindo um pouco desses casos extremos, vamos para você, né? Qual foi a última vez que você saiu da sua bolha? Ou as pessoas que você conversa são todas mais ou menos da mesma compreensão? Você já se desafiou a conversar com alguém que te tiraria o chão? Com alguém que seria capaz de lhe desconcertar? Você já se arriscou? Aquele amigo de faculdade que ninguém conversa com ele, ou pelo menos você não chega perto porque tem uma compreensão absolutamente diferente de você sobre a vida, sobre Deus, e você não tem nem condições de chegar perto dele. Aquele pobre da sua rua que você não gosta nem de que ele vá, né? Você não gosta quando ele para falar com você. Você fala, ai meu Deus do céu, tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. Você não tem nem coragem de perguntar para ele se ele está bem também, porque você tem medo dele falar dos problemas dele, né? Como é que tá? Qual foi a última vez que você se arriscou fora da bolha? Jesus aqui não tinha uma bolha. Jesus não era dos aristocratas. Jesus não era dos religiosos, embora os religiosos quisessem aprisioná-lo e dizer, é nosso, é um de nós. Jesus não era dos pobres. Jesus era de todos eles. Se um deles aparecesse de madrugada, no meio da noite, para bater na porta de Jesus, ele abria a porta, sentava e conversava. Jesus era de todos. Jesus veio para todos. Isso não é maravilhoso, gente? Isso é desafiador. Os diálogos de Jesus nos desafiam a dialogar com as pessoas mais diferentes. Uma observação com geral: o jovem rico é quem vai para Jesus, né? Foi a observação que o Pedro fez também. E ele não consegue o que quer. O Nicodemo, agora esse aqui vai conseguir, ele está querendo uma surra. E ele vai ganhar uma surra, com certeza. Eu não vou deixar ele pedindo, né, gente? Está pedindo assim com tanto carinho. Me dá uma panha, me dá uma surra. Olha que alegria. Só falar em surra que ele já anima todo. Ele gosta de surra mesmo. Eu sei que acaba safado esse aí. Gente, o jovem rico vai até o Senhor e não consegue o que quer. Nicodemos vai até Jesus, também não consegue o que quer. Possivelmente não conseguiu nada. A gente não vê. Agora, a mulher samaritana não vai até Jesus. Jesus vai até ela. Resiste a Jesus. Jesus tem que insistir até puxar o tapete dela. E consegue o que precisa. Porque segundo Paulo em Romanos, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que se compadece. Essa lição é preciosa demais. Talvez você não tenha nem coragem de falar do Evangelho com aquele que está desatento ao Evangelho, porque você fala assim, ele tem mesmo é que ser condenado, não vem. Ele tem mesmo é que se perder, porque não vem porque não quer. Eu botei no meu Facebook, todo mundo viu quem veio, quem não veio. Não posso fazer nada. Mas Jesus foi até ela, minha gente. Isso é demais. O Filho Santíssimo de Deus, que tinha em si mesmo a essência pura do próprio Deus, foi até ela. Passou por meio de Samaria, embora todos os judeus a rodeassem, fizessem o caminho maior, para não passar por Samaria. O texto diz, necessário foi a Cristo passar por Samaria. Não foi necessário porque não havia outro caminho. Havia outro caminho, inclusive o caminho mais utilizado pelos judeus. Foi necessário por uma razão superior. Não é uma razão geográfica, é uma razão espiritual. Foi necessário porque Deus havia premeditado, havia preparado aquele dia para salvar a pobre mulher, desesperada, desencantada, sem vida nos olhos, isolada, solitária. Deus separou aquele dia para salvar a mulher samaritana, então era necessário ir. E ele foi até ela. Qual foi a última vez que você foi até ele ou até ela? Intencionalmente. Não, eu vou até fulano de tal. Eu vou começar falando de qualquer coisa. Começar falando de Netflix. E vou puxar da Netflix uma ponte, que é mais uma consideração. Tudo para Jesus
tudo para Jesus desaguava em Deus. Um copo d'água virava ilustração para a sede do pecador. Uma bajulação aristocrática virava uma seta que aponta para um atributo de Deus. Ele é bom, bom é Ele. Deixa eu te falar de Deus. Uma bajulação genérica. Ei, bom mestre. Jesus aproveita esse termo genérico, corriqueiro de cumprimento aristocrático para falar assim: rapaz, por falar em negócio de bom, deixa eu te falar aqui que bom é Deus. Deus é bom, mas não tem um que seja bom. Mas Deus é bom. No meio de vocês que se consideram tão superiores à sociedade, não tem um que preste. Vocês que são admiradores da superioridade, vocês não passam de nada diante da superioridade de Deus. Deus é bom. Tudo vira ilustração, tudo vira seta para Deus. Um copo d'água, um nascimento, uma gestação, um parto normal vira ilustração para descrever o despontar da nova vida espiritual. Tudo vira Deus, tudo vira evangelho, tudo vira seta para o Senhor. Você consegue fazer isso? Você consegue olhar para um programa da Netflix e tirar dele setas claras para Deus? Você consegue fazer isso? Você consegue de uma conversa, ou tem que ser uma conversa espiritual para se falar de Deus? Ou tem que orar primeiro? Desenvolva isso a partir dos diálogos de Jesus. Veja como tudo para ele era pregação. Os lírios do campo viravam um sermão, as aves dos céus viravam um sermão, sabe, gente? Tudo a situação do dia a dia. As crianças correndo, ele aproveitava uma ali, já catava uma ali, em vez de ameaçar de dar surra, né? Não, ele não fazia isso, que muitos pecadores fazem isso. Mas ele não, ele pegava aquela criança ali, já catava, já botava no colo e falava assim: aqui, ó, tem que ser assim, gente. Como essa criança aqui. Deixa eu ver se agora vocês entendem. Olha lá vem. Criança linda, Yasmin. Então, tudo para Jesus era uma ilustração. Isso é mais uma consideração. E a última consideração que eu quero fazer para a gente encerrar: não existe pergunta difícil para Jesus. Não existe pergunta da qual ele se esquive. Não existe aquela pergunta que Jesus vai falar assim: mas aí tem que ter fé. Aí tem que ter fé. Não, ele se arrisca, ele fala. Eu recebi na minha casa hoje uma amiga minha de muitos anos, uma das minhas amigas, na verdade a minha amiga mais antiga. A gente estudou junto desde a 7ª série. Ela se deu muito bem na vida e eu não. Hoje ela é doutora em letras, né? E passou num concurso do IFPB. Ela vai ser professora do IFPB. Está só esperando ser chamada. Doutoranda. Imagina o nível intelectual dessa garota. Ela é a área específica dela das letras é linguística, então ela é muito focada nisso, muito inteligente, sempre foi uma menina muito cristã. Ela era mais cristã do que eu na escola, com certeza, talvez por isso que ela foi abençoada e eu não. Mas ela era muito cristã na escola. Eu lembro que ela era muito diante do trono, ela falava, sabe, muito diante do trono. E a 7ª série, a gente estudou junto, desde a 7ª série, nossa vida escolar toda. Então, hoje ela estava lá em casa, ela falou assim: Marco, eu preciso conversar com você, falou no WhatsApp, porque eu estou perdendo a fé. Eu estou perdendo a fé. Eu estudei tanto já na academia, tanto cientificamente, que eu já não consigo olhar para a Bíblia sem questionar a Bíblia. Eu não consigo mais olhar para a Bíblia sem desconfiar do texto, porque eu estudo linguística, eu estudo exatamente escritos. E eu olho para o texto bíblico e falo assim: gente, esse texto foi traduzido, passou na mão de tanta gente, como é que eu posso confiar? Como é que eu posso confiar? Todo texto que ela lê, ela desconfia do texto. Então ela veio falar isso com a gente. Aí a gente recebeu ela lá em casa hoje, a gente passou o dia todo junto lá, eu, minha esposa, ela. E ela conversando, falando dessas aflições dela comigo. E ela falou assim: por que isso não está te afligindo? Né? Porque geralmente quando eu falo, eu não posso falar isso para ninguém. Se eu falar para alguém que eu estou desconfiando da Bíblia, a pessoa vai pensar logo que eu tenho um demônio no couro, vai botar logo a mão na minha testa. E perguntou por que eu não estava ficando afligido. Eu falei assim: quase que eu falo o nome da menina, né? Márcia, eu falei. Ela sabe que eu não sou ético, né, amor? É isso que você está querendo dizer para as pessoas. Ah, que legal. Então assim, eu falei: minha querida, eu não tenho problema com isso, porque a Bíblia não tem problema com isso. Jesus não teve problema com isso. Quando Jesus, eu até preguei sobre isso uma vez aqui. Quando Jesus ressuscitou, que as mulheres vieram avisar: gente, Jesus ressuscitou. Todo mundo
falou assim, aleluia, glória a Deus, cadê ele? Quero ver, quero beijar os seus pés. E um falou assim, ressuscitou? Ao dedinho, não, ressuscitou. Claro que não, gente, não, eu só acredito se ver. Eu quero ver, eu quero tocar nas feridas dele. Uma pessoa extremamente cética. E Jesus não ficou triste com Tomé. Não falou assim, poxa, Tomé, velho, meu irmão. Tá, bicho. Não. O que você quer, Tomé? Você quer uma prova? Você quer uma prova concreta da minha ressurreição? Eu tenho para oferecer. Toque minhas mãos. Fica à vontade. E aí uma música de Steny Martin vai dizer, difícil vai ser para você, Tomé, para mim não. Melhor é quem crê sem precisar tocar, porque vai doer muito em você, Tomé, ter que tocar. Vai doer muito em você, Tomé, ter que averiguar que sou mesmo eu. Melhor é crer sem me tocar, mas se quer, pode vir averiguar. E a própria Bíblia também fala assim, eu estou aqui, pode vir me olhar. A Bíblia não fica triste para qualquer um que fala assim, cara, eu estou desconfiado se você realmente é a palavra de Deus e se você realmente vai me levar para os caminhos eternos. A Bíblia não fala assim, cara, sério, velho, estou triste aqui, bicho. A Bíblia, pelo contrário, ela fala assim, não, a qualquer um que vier, esteja pronto para dar razão clara da vossa fé. Pedro fala isso. E Paulo também fala, toda a escritura é inspirada por Deus e apta para correção. Nós temos vários textos na Bíblia que comprovam que a Bíblia está aberta para ser examinada. A Bíblia não é sensível, gente. A Bíblia não é sensível, o Evangelho também não é sensível. E por isso que Jesus está aqui, dialogando, porque Jesus não era sensível. Jesus não era sensível. Não nesse sentido, está entendendo? Claro que ele era bastante sensível em outro sentido da palavra. Mas nesse sentido de não estar disponível para a averiguação, para o diálogo, não estar aberto ao diálogo, estar chateado porque alguém desconfiou, não, jamais. Eu falei para ela, minha querida, você está desconfiando dos textos? Vá averiguar. Vá averiguar. Olhe você mesmo. Se você não está conseguindo acreditar num cara no púlpito que sobe e fala assim, essa é a palavra de Deus, vá você procurar saber se é a palavra de Deus, leia o texto. Vá ler você, mais do que qualquer um aqui, eu falei para ela, você consegue averiguar a veracidade de um texto. Você consegue, porque você está estudando para isso. Vá. Pode ir. E a gente comeu junto ali, bem tranquilo. Tudo certo. A gente tem medo de perguntas difíceis. A gente tem medo de assuntos delicados. Jesus não teve medo de assuntos difíceis e delicados. Então, a minha última consideração sobre esses 3 diálogos é: não tenha medo de dialogar, de falar das coisas mais difíceis, porque a Bíblia está aí e ela é suficiente para qualquer assunto. O Evangelho é o bastante para qualquer assunto. Se você tiver que apelar para o tem que crer, ao contrário dessa minha amiga, eu tive uma outra conversa algumas semanas atrás com uma prima de Munique, que nos chamou também com algumas questões na cabeça, igualzinha a minha amiga, mas ao contrário dela, a postura dela foi outra. Ela estava conversando, Marco, Munique, a gente tem assim, eu fico olhando para isso que o pessoal fala do Evangelho, eu não consigo entender, mas ao mesmo tempo eu falo, não, quem sou eu? Tem que crer, né? Tem que crer. Então eu falei, não, minha irmã, não. Se você não consegue crer, não se obrigue a crer. Vá olhar para o texto, vá entender. Porque a gente vem de uma cultura religiosa que é assim, você não pode perguntar por quê, como e quando. O pastor chega aqui e fala assim, Deus te ama, e você não pode duvidar, você tem que crer. O que levanta e diz assim, pastor, mas será? O que levanta e fala será, o pastor fala assim, rebelde, o diabo já entrou, eu falei para você não fazer aquela faculdade, eu falei para você não fazer aquela universidade. Mas Jesus está aqui para Tomé. O que é, Tomé? Vem cá, cara, toca aqui, vem ver. Então, gente, pode ficar. A resposta para as duas foi Tomé. Eu falei Tomé, tanto para uma quanto para a outra. Mas uma estava querendo averiguar e a outra estava com medo de averiguar, por conta da religião, da pressão religiosa que ela cresceu. Tantas outras coisas a gente pode extrair desses diálogos, mas eu espero que o Senhor tenha abençoado vocês nas próprias conversas de vocês também, que ali, entre vocês dialogando, vocês tenham extraído outras lições maravilhosas e preciosas dos diálogos de Jesus. E eu estou aberto a qualquer pergunta nesse momento. Diga, nega. Uma coisa que eu acho interessante, porque assim, nas 3 discussões, nos 3 diálogos, Jesus é onisciente.
Então ele sabe. Uhum. Então, quando ele chegou para conversar com o jovem, ele já sabia da intenção, só que nós não somos oniscientes. Então, para isso, a gente precisa, é como o que a gente está debatendo sempre. A gente precisa ter contato com as pessoas, conversar com elas. Não precisa inicialmente já pregar o evangelho, mas ser amigo da pessoa, né? E só assim a gente vai saber o que é Cristo no coração da pessoa. As portas vão se abrir. Enquanto você dialoga, Deus abre as portas do Evangelho, as portas onde o Evangelho vai entrar de maneira certeira. Pergunta, gente, sobre esses diálogos, alguma questão, alguma outra colocação que você mesmo queira colocar, como o Monique fez? Alguém? Outra coisa que eu queria lembrar é que Jesus está fazendo 3 diálogos em ambientes urbanos. O jovem rico vivia num ambiente urbano, o Nicodemos também vivia num ambiente urbano e a mulher samaritana também vivia num ambiente urbano. Inclusive, depois de ouvir a mensagem, Jesus o enviou para Decápolis, né, que é uma região de 10 cidades onde ela pregou o evangelho. Para 10 cidades. Brincadeira, gente, uma mulher é para envergonhar Nicodemos, hein? É para envergonhar o jovem rico. Empoderamento feminino aí. Então, gente, alguém mais quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? De verdade, não guarde não, pode fazer. Fala essa menina, Lives. E aí, Elaine? Você quer falar alguma coisa? Gabriel quer falar alguma coisa? Carol, Carlinha e... esqueci o nome da irmã de Carla. Karen. Tudo bem, Karen? Você quer falar alguma coisa? Gente, para quem não conhece, essa é Karen, a irmã de Carlinha, que está muito envergonhada. Então vamos mudar de foco. Oi, Garnier! Quer falar alguma coisa, Garnier? Então tá bom. Alguém mais? Manu, quer falar alguma coisa, Manu? Como é que vocês estão nos diálogos de vocês? Alguém quer dar um exemplo? Marco, eu tive um problema. Tentei dialogar, fala. É sobre a questão que você falou da pouco. Tudo para Jesus é um ponto para a pregação. E eu tenho dificuldade enorme com isso. Confesso. Eu não sei. São poucas as coisas que alguém fala que dá para lembrar assim que tem alguma coisa a ver com o evangelho e você está impactar o evangelismo. Entendi. Mas, por exemplo, se eu ver um cara vendendo picolé, eu não vou saber o evangelho. Mesmo, cara. Interessante, hein? Chegar e falar, cara, eu posso falar disso para você? Está entendendo? Que tal se a gente falar sobre isso no próximo sábado? Se a gente tentar fazer links de evangelismo no próximo sábado? Que tal se a gente fazer simulações no próximo sábado? Se eu me fizer de certos personagens e tentar buscar em vocês... É sério, de novo. Não, sério, eu posso me fazer de alguns personagens e tentar saltar de vocês aí pontos para o evangelho. Vamos tentar sábado que vem? Vamos tentar? Alguém mais quer dividir isso daí e acrescentar? Fala. Aham. Olha aí, cara. Uhum. Não, Pô, mas só o fato de enfatizar, a zoação às vezes é uma estratégia de marketing, né? Alguém aqui faz publicidade, propaganda, marketing? Alguém? Mas a má publicidade é uma excelente publicidade, né? Então, às vezes, quando você fala um negócio desse, o pessoal zoa, parece que é negativo, mas não é. Houve aí uma ênfase no assunto, né? Legal isso, muito legal. Alguém mais quer falar sobre isso? Como é que está o diálogo de vocês? Um exemplo positivo de diálogo, alguém tem? Diga. Uhum. Eu acho que existe uma dúvida geral se a gente precisa ter. Posso falar? Legal, interessante, Posso falar sobre isso? Tô brincando, deu errado, né? Não, eu acho que não precisa não. Precisa, claro que não. Claro que não. Diga. Muito claro. Mas ela, quando entendeu tudo, ela falou assim: você pode me falar se é aqui ou é ali que eu encontro Deus? Tem que fazer um clique, né? Uhum.
Legal, muito bom. Muito bom, muito interessante. Diga, Antônio. Como, por exemplo? Aham. Aham. Necessariamente, você não precisa sempre usar uma pedra para pregar o evangelho. Às vezes você vai pregar explicitamente, às vezes você vai pregar através de outros caminhos. Eu acho que a maior questão é nunca se impressionar quanto a isso. Eu tenho que fazer assim. Você tem que ser natural. Deus deu a habilidade a cada um aqui de comunicar o evangelho de uma forma. O importante é que você comunique o evangelho da sua forma, com suas dificuldades e compreenda. No fim das contas, Deus é glorificado nas suas dificuldades e o evangelho prevalece acima das suas dificuldades. Eu acho que a questão é exatamente essa. É você ser você, né? A sua autenticidade, como você falou, do seu jeito, você vai pregar. E às vezes, de fato, você vai falar assim, gente, agora, por exemplo, você pode começar um culto ou uma reunião para pregar o evangelho em sua faculdade. Então, neste caso, haverá um interruptor. Haverá um negócio, um clique assim, tipo, nós estamos aqui conversando e agora, tal hora, começa a nossa reunião. Então, nesse momento, é uma coisa aberta, é uma coisa explícita. Agora, não é só assim que se evangeliza. E essa é a menor esse é o menor dos casos. Porque se eu evangelizo uma vez por semana na faculdade, eu converso quantas vezes por semana? Então eu preciso me dedicar muito ao meu diálogo, à minha habilidade de dialogar o evangelho. Porque a habilidade de falar do evangelho em formato culto é mais fácil, né? A gente está mais treinado, habituado a fazer. Na hora que isso aqui virou uma reunião, pronto, eu sei o que fazer. Mas e quando isso não é uma reunião? Quando isso é só um diálogo de dois amigos? Né? Eu preciso me esforçar. Agora, nunca confundir isso que nós estamos falando aqui com a atitude de cristão 007. Nós não estamos falando aqui sobre um cristianismo que não se manifeste, que não se exponha. Não é isso que nós estamos falando aqui. Não é tipo assim, no meio da conversa, de repente você falou de Cristo, a pessoa fala assim, opa, você é cristão? E você fala assim, sou cristão. Pô, cara, estou sabendo agora. Gente, isso não é legal. Isso não é legal. Isso não é legal. Eu me lembro quando eu entrei na faculdade de psicologia, bem novo ainda, eu tinha 18 anos. Cheguei na sala e descobri que uma irmã da igreja, de uma outra igreja, também estava fazendo lá, e também tinha sido aceita na universidade, né? E a gente ia fazer o curso juntos. No primeiro dia de aula, ela me encurralou e falou assim, Marco, olha, você é cristão, eu também sou, a gente que se conhece. Mas deixa eu te falar uma coisa já, porque a gente vai estar junto aqui e tal. Cara, eu não estou afim de chegar aqui na sala e dizer que sou crente. Não é a minha estratégia. Eu não sei o que você pensa de estratégia evangelística, mas não é a minha estratégia. A minha estratégia é ser, é viver aqui, é ser amiga da galera e não sei o que, e aos poucos o evangelho, a minha atitude de ser bondosa, que vai não sei o que. Eu era bem guri, eu não sabia de nada naquela época, né? Não sei hoje, imagina. Aí eu olhei para ela e falei assim, interessante, eu acho que é isso mesmo, né? Então, e a gente foi, cara, não demorou um período para ela estar nas maiores festas daquela universidade, bombando da vida e tal. Isso não é legal, isso não é evangelho. Você está na sua sala de aula, meu dia de apresentação, e você quiser falar, se estiver sentindo a vontade na hora das apresentações, pode falar, sou fulano de tal, sou cristão, e estou aqui para estudar, ciência sensado. Gente, nós não estamos falando sobre ser um cristão 007, isso não é estratégia, isso é mentira, isso é mentira. Você pode ser cristão, mas ao mesmo tempo você tem que desenvolver a sua habilidade de não ser um chatonildo, um crentelho, que está o tempo inteiro assim, posso falar de Jesus para você? Você tem 5 minutinhos? Não, pô, um diálogo natural deve surgir de forma natural e sempre apontar para Cristo, tá bom? A irmã ficou nervosa ali. Não, se não é para disfarçar, então vou embora daqui, né? Ai, meu Deus do céu, bichinha, tomara que ela não fique com vergonha. Mas foi engraçado. Vamos encerrar por causa da hora. Mas assim, eu gostei de saber dessa dificuldade do Lucas. E eu acredito que é a dificuldade de vocês também. De fato, é a dificuldade de vocês também, gente. Então vamos sábado falar sobre isso, né? Sábado está em aberto, sábado eu vou fazer isso, vou simular certas situações. Eu quero que vocês resolvam essas situações, tá bom? Oi? Não entendi. Situações no trabalho, né? Entendi, porque você é outro nível. Entendi. Você é um nível trabalho já, né? Entendi. Você é um nível fisiológico, né? Oi. Diga.
O Garnier, vem para cá dar o aviso, vamos orar, vamos encerrar. Agradecendo ao Senhor por tudo isso, e depois eles vão dar os avisos e encerrar. Só quero orar agradecendo ao Senhor pela oportunidade que a gente teve de olhar para Jesus nesses 3 diálogos e aprender um pouco com Ele sobre como falar do Evangelho em todas as situações, tá bom? Feche seus olhos aí. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade riquíssima de olhar para Jesus, de termos os textos sagrados à nossa disposição, mesmo depois de tantos anos, eles estão aqui conservados pela força do seu poder. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado por praticamente estar conosco aqui, nos ensinando através do seu diálogo com a mulher samaritana, seu diálogo com Nicodemos e com o jovem rico. Nos ajude, Senhor, a sermos parecidos contigo e termos a mesma motivação, Senhor, o mesmo desejo de falar do Evangelho em todas as situações, sempre que nos abordem, em qualquer diálogo, estarmos sempre aptos a apontar para Cristo, Senhor. Nos ajude a sermos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém.